Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar de DBO, né? Demanda bioquímica de oxigênio. Tá? O que seria demanda bioquímica de oxigênio? Ela corresponde à quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos presentes numa quantidade de água, tá? Dos efluentes. Então, ela serve para medir, né, a quantidade de oxigênio que está sendo consumido por matéria orgânica nos rios, lagos, tá? Toda a água que nós temos no meio ambiente, ela tem oxigênio dissolvido. Né? O oxigênio ele é um gás e ele está dissolvido na água e ele é responsável pela sobrevivência de plantas e animais aquáticos. E essa quantidade de oxigênio, ela tem que ter uma quantidade mínima presente, né, dissolvida nessa água para manter esse ecossistema equilibrado, né, manter a vida aquática e essa água limpa. Então, o DBO, ele serve para a gente medir se essa água ela tá poluída ou não. Tá? Então, como que é feito essa análise? Essa água, né, desse efluente, lagos, rios e afins, ela é coletada uma quantidade e aí ela é analisada a quantidade de oxigênio que tem dissolvido naquele momento. E aí, após 5 dias, mantendo essa água a 20 graus Celsius, é medido novamente qual foi a quantidade consumida de oxigênio nessa água. Essa quantidade ela vai diminuir, porque toda a água ela tem matéria orgânica presente, né? Nós não temos água livre, né, em rios, em lagos, livre de matéria orgânica. Então, sempre vai ter uma matéria orgânica consumindo esse oxigênio. Só que o DBO ele vai estabelecer a quantidade mínima, né, permitida de perda de oxigênio dissolvido nessa água. Tá, mas e quando ultrapassa essa quantidade? Existe um processo chamado aeração. Né? Esse processo consiste em colocar oxigênio dissolvido nessa água. Tá? Então, só para entender, quanto maior a quantidade de oxigênio presente na água, mais limpa ela está. Quanto menor quantidade de oxigênio, mais poluída, tá? Então, aqui só para entender um pouquinho, né? Os compostos orgânicos, para eles se decomporem, né? Para acontecer a degradação, então, todos os compostos orgânicos, eles precisam de carbono, tá? Eles são formados por carbono. Geralmente, carbono e oxigênio e hidrogênio. E aí, eles vão consumir o oxigênio que está dissolvido nessa água, formando aí o metano. Tá? Então, essas águas que são poluídas, que têm excesso de compostos orgânicos, elas vão consumir muito oxigênio e com isso ela vai liberar muito gás metano, por isso o odor muito forte. Aí eu tenho, né, uma questão, tá? Uma questão aqui para que eu resolvi para passar para vocês um exemplo. Tá? Mas de acordo com a legislação, a DBO máxima no nosso esgoto é de 60 miligramas por litro. Tá? Então, o que isso significa? Que após 5 dias, né, a incubação da água, né, se a gente pegar 1 litro de água do nosso esgoto, deixar ela em incubação por 5 dias, né? Então, deixar os micro-organismos, né? Os compostos orgânicos consumindo esse oxigênio por 5 dias a 20 graus Celsius. Após esses 5 dias, ela não pode ter perdido mais de 60 miligramas de oxigênio por cada litro de água. Tá? Então, aqui eu vou passar para vocês. Eu fiz um exercício aqui resolvido, tá? Um exemplo. Então, aqui,
Sabendo que a DBO permitida em um efluente é 75 mg por litro. Não é a nossa legislação, tá? Lembrando que a nossa legislação é 60. Aqui é um exemplo aleatório. Após a análise de uma amostra de 2 litros, que apresenta 315 mg de CO2 consumido em uma incubação de 5 dias a 20 graus Celsius, isso é padrão, tá? Determine se está apta para ser lançada no efluente. Então, aqui, ó, segundo esse dado que foi colocado no exercício, o máximo é 75 mg por litro, tá? Isso aqui é a taxa de DBO. O máximo permitido. Quando eu vou ver a concentração aqui, ó, o DBO, a concentração, quanto de oxigênio, né? Ele apresenta aqui, ó, 315 mg de O2 consumido em 5 dias a 20 graus Celsius, né? Em 2 litros de amostra, aqui. Então, 315 mg em 2 litros de amostra deu um total de 157,5 mg por litro. Então, ele tá mais que o dobro, ele tá muito acima do DBO permitido, tá? Então, o DBO ele tem que ser menos que 75, porque o que isso significa, né? Se eu tenho muita quantidade de compostos orgânicos, de micro-organismos, mais oxigênio será consumido, então maior será o DBO. Enquanto menos, né, compostos orgânicos, menos micro-organismos, menor o oxigênio dissolvido, que é o ideal. Eu não posso ter muito composto orgânico, né? O que seria esses compostos orgânicos? Resto de comida, dejetos humanos, de animais, tá? Resíduos de alimentação, enfim, né? Tudo associado a resíduos de plantas que morreram, tá? Tudo isso serve como compostos orgânicos e os micro-organismos, né? São bactérias, até alguns fungos presentes, eles vão consumir maior quantidade de oxigênio na água, tá? Então, é isso, gente. Basicamente, a concentração, tá? É a massa, a concentração, o cálculo de DBO, ele é a massa de oxigênio consumido, tá? Então, é a massa do oxigênio consumido. É assim que nós calculamos. Pelo volume da amostra total, tá? Então, assim que nós calculamos a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Até mais. Tchau, tchau.